Oi, gente. Não. Oi, gente. Tudo bom com vocês? Tá tudo bem, graças a Deus. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Já conheço alguns do Encontro de Casais, também do Radical. E é uma alegria estar com vocês. Eu estou acompanhado há 26 anos, vai fazer 26 anos, fora o tempo de namoro e noivado, pela Marilza. Fica em pé aí, Marilza, o povo te ver. Essa é minha esposa, Marilza. Aplaudo sempre pela minha esposa, gente, pelo amor de Deus. O quê? E minha sogra. Fica em pé aí, dona Odete, o povo te ver. Ó, que linda. Eu acho que eu já disse isso para vocês, mas eu digo de novo: quem não gosta da sogra é bobo. Minha sogra é uma benção na minha vida. Hoje eu fui almoçar lá, não tinha almoço em casa. Eu fui almoçar lá, falei, o quê? Vou lá na minha sogra, vou ver o que tem lá. Cheguei, ela estava fazendo asa para mim. Irmãos, você é bobo não ser amigo da sogra. E é uma alegria estar com vocês, conhecer essa igreja. E eu creio que Deus tem uma palavra para nossas vidas hoje. Amém? Mateus capítulo 1. Quero já deixar os parabéns aos homens e às mulheres pela conclusão desse curso. Eu tenho certeza que vocês já têm sido impactados e que a família de vocês estão recebendo gente diferente. Eu tenho certeza disso. Amém? Mateus capítulo 1 diz assim: registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Perez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Perez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou Jessé, e Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido a mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias, Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acais, Acais gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, e Josias gerou Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúbe, Abiúbe gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azó, Azó gerou Sadoque, Sadoque gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Assim, ao todo houve 14 gerações, de Abraão a Davi, 14 de Davi até o exílio da Babilônia, e 14 do exílio até o Cristo. Amém? A minha oração é que o Espírito Santo de Deus continue a falar com você, que não saia ninguém daqui sem ser edificado, consolado e exortado pela palavra do Senhor. Se tem algo que me encanta na Bíblia Sagrada, é que ao narrar as histórias dos seus personagens,
ela não fantasia essas histórias em busca de uma perfeição das atitudes e decisões que esses personagens tiveram no decorrer da sua trajetória. A vida de cada personagem bíblico, ela é narrada com as suas coerências e incoerências. A vida de cada personagem bíblico era narrada com seus acertos e com seus erros. Os pecados não são jogados para debaixo do tapete na narrativa bíblica. Eles são apresentados. E também os arrependimentos são mostrados de uma forma clara. O texto bíblico de Gênesis a Apocalipse nos mostra também que cada um recebe um resultado específico do fruto que lançou, da semente plantada no solo da existência. A Bíblia é muito clara quanto apresenta os seus personagens. Porém, ninguém é sozinho na sua existência. Somos frutos familiares. Temos as nossas raízes, bisavós, avós, pai, mãe, tio, irmãos, primos, em alguns casos até agregados na família. A minha família, por exemplo, sempre teve muitos agregados. Eu lembro que quando a gente era criança, todo final de semana, vinha uma seminarista que fez o IBER. Vinha para a nossa casa e ficava lá todo final de semana, porque ela saía do IBE para trabalhar na igreja e ficava lá na nossa casa. Sempre tivemos pessoas que estavam em situações difíceis e a gente abrigou em nossa família. Eu tive o privilégio de conhecer minha bisavó por parte de mãe. E ela morava lá no Espírito Santo e de vez em quando a família toda se juntava e ia para lá. A gente pegava o ônibus da Itapemirim, ia para Cachoeira Itapemirim e chegava lá e ia para a casa da minha bisavó. E era uma festa, aniversário dela, o sanfoneiro tocava a noite toda. Era uma festa. E a gente, essa turma mais nova, os tios, os primos, a maioria das pessoas não conheciam a gente também não conhecia eles. E quando eles iam apresentar a gente, eles falavam assim: esse aqui é neto do Tião, meu avô. E quando eles olhavam para a gente e lembravam do Tião, eles até começavam a tratar a gente diferente. Porque a gente tinha uma referência familiar, e aquela referência familiar abria espaço para a gente. Neto do Tião, senta aqui, toma um café. Né? E também que Tião, meu avô, Sebastião, era boa gente. E foi assim, eu tive esse privilégio. Eles não sabiam o meu nome. Não tinham noção de quando eu nasci, quando eu faço aniversário. Mas eles sabiam de onde eu vim. Quem era a minha família. Quem era a minha raiz. E isso deixa claro que em muitas culturas, a raiz familiar faz toda a diferença. E a raiz familiar pode determinar muitas coisas em relação ao nosso dia a dia de hoje, da nossa história de hoje. É por isso que o Evangelho de Mateus, quando começa a falar de Jesus, da história de Jesus, ele inicia pela sua genealogia humana. Lucas também vai escrever sobre isso, mas Mateus coloca logo no primeiro capítulo. Ele começa a escrever sobre a genealogia humana de Jesus, pois os judeus davam muita importância às genealogias. Sim, com a genealogia eles podiam provar que cada pessoa pertencia a uma tribo, quem tinha direito à herança, quem tinha direito era da linhagem de Davi, portanto tinha direito ao reinado. E o próprio Messias anunciado no Antigo Testamento deveria vir da linhagem de Davi. E por isso Mateus, ao escrever sobre a linhagem de Jesus, da sua família humana, ele vai com muito detalhe, falando
parte por parte, e eu sei que quando a gente lê essas partes de genealogia na Bíblia, se fosse possível a gente pulava. Porque tem uns nomes aqui que eu vou dar sugestão, se você não tem filho, ou se você vai ter um neto, coloca o nome do seu neto de Abiás, Obed, Salmão, é para comer. Sabe, a gente pula porque parece estranho, mas eu tenho um lema comigo: se está na Bíblia é importante. Se está escrito na Bíblia é importante, e se está escrito, a gente tem que parar e observar e pensar. E aí, irmãos, eu li a genealogia de Jesus e descobri que tem histórias profundas, e que cada história nessa genealogia de Jesus dá um bom script para um programa antigo que minha sogra assistia, Casos de Família. Graças a Deus o programa acabou. Não tem mais. Mas eu creio que também daria um bom script se a gente quisesse escrever uma série para Netflix. E se eu fosse escrever uma série para Netflix olhando para esse texto, a série se chamaria A Sagrada Família. E cada personagem dessa Sagrada Família traria uma história, traria algo que iria nos ensinar muito. E eu separei 3 scripts. Eu escrevi, eu acho que eu vou mandar para a Record. Quem sabe eles me contratam. Né? E eu escrevi tirei 3 scripts dessa história, dessa genealogia de Jesus. E o primeiro script, o tema do primeiro script é: cuidado, família 171. Cuidado, família 171. E para os advogados, né, o famoso crime do artigo 171, Código Penal, consiste basicamente na prática de golpes, nos quais o criminoso engana a vítima para obter algum tipo de vantagem, na maioria das vezes em dinheiro. Verso 2 do texto que nós lemos: Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Só aqui tem um montão de 171, gente. Só no versículo 2, montão de 171. Gênesis capítulo 12, de 10 a 20. Abraão mente que sua esposa era sua irmã, porque ele estava com medo de ser morto pelos egípcios. E aí ele faz o combinado com ela: olha, não fala para eles que você é minha esposa, não conta, porque senão eles vão me matar, porque você é bonita, e aí eles vão querer me matar. E aí ele entrega a própria esposa aos egípcios, mas Deus revela. E se tem uma coisa que Deus gosta de fazer, é revelar as coisas. Nada fica escondido, nada fica por baixo. Deus revela, Deus não deixa os seus enganados. Deus revela que aquela mulher era irmã, não era irmã dele, era mulher. Irmãos, eu fico imaginando se eu falo para meus amigos que a Marilza é minha irmã e não é minha esposa. Eu vou apanhar, irmãos. Pode preparar o enterro. Se esquecer, a data do casamento já é um troço terrível. Um aniversário. Imagina falar que ela é sua irmã. Não dá, gente. Não existe isso. Gênesis capítulo 16. Sara e Abraão tentam manipular a promessa de Deus em relação de que a partir deles nasceria uma grande nação. E aí Sara, está demorando, Deus não vai fazer a sua promessa, está demorando muito. Olha, tem uma empregada aí que ela é boa, já viu? Pronto, já viu? Já deu uma olhadinha para ela, já percebeu as cães, o jeitinho dela. Ela vai dar uma boa para você namorar com ela e você ter um filho com ela, que a partir dele a gente vai cumprir a promessa de Deus. Mas para de dar jeito naquilo que Deus te prometeu. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir na hora certa, no momento certo. Para de tentar manipular o sagrado. O sagrado não se manipula. O sagrado acontece em nossas vidas no tempo e na hora de Deus. Gênesis capítulo 26.
Do mesmo modo, Isaac mente a respeito da sua esposa, Rebeca, dizendo que ela é irmã. Filhos veem, filhos fazem. Seus filhos estão te observando. Nossos filhos nos observam. E a vida deles é influenciada diretamente por nós. Filhos veem, filhos fazem. Gênesis capítulo 25. Narra o nascimento de Jacó e Esaú, e eles brigam para nascer. É uma típica família, uma família devastada pela divisão, onde o pai ama um filho porque é caçador, e a mãe ama o outro, onde a mãe ajuda o filho a enganar o pai que já está cego, o pai que já está velho, o pai que não consegue saber diferenciar de um filho para o outro. Que família 171, queridos! E talvez você olhe para a Bíblia e fique assim, só naquela família, isso não acontece na minha casa. A família 171 talvez seja a minha família, talvez seja a sua família. Sabe aquele cunhado que pegou dinheiro emprestado contigo e nunca pagou? Sabe aquele irmão que diz que está tomando conta da pensão da sua mãe, do seu pai, e pega dinheiro emprestado na conta da mãe e do pai e não paga? Sabe, aquele filho que nunca dá certo na vida, que nunca vai trabalhar e fica dependendo de um pai a vida toda, meu irmão. Se você tem um galalau na tua casa de mais de 25 anos, passou da hora. Passou da hora de botar ele para fora. Não é jogar fora de qualquer jeito, mas colocar ele para a vida. Colocar ele para crescer de verdade. Família 171. Amém, irmãos? Está aqui na genealogia de Jesus. Está aqui. É a Bíblia que diz. Amém? Segundo o script, a triste família real. Verso 6. E Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. Já aqui começa a bagunça. Só no texto aqui começa a bagunça. Ao olharmos para a família de Davi, apenas pelo aspecto socioeconômico, nós podemos dizer que estamos diante de uma família que tinha tudo para dar certo. Davi, quando é escolhido rei, quando ele mata Golias, Davi consegue aquilo que todos nós queremos na nossa vida: não pagar imposto. Davi consegue não pagar imposto. Davi consegue casar com a filha do rei. Mas Davi é escolhido rei sobre Israel. E ele consegue ser um grande conquistador. O seu reinado começou pequeno, mas foi crescendo durante 40 anos. Davi conquista muitas coisas, muitas conquistas militares. Davi faz uma reforma religiosa diante do povo. Mas quando a gente olha para a família de Davi, nós constatamos que mesmo nos lugares nobres e acastelados, podem abrigar famílias tristes e desestruturadas. Não é o dinheiro que vai fazer a sua família ser feliz. Não é a riqueza que vai garantir felicidade na sua casa. Dinheiro é bom, mas não é tudo. E a família de Davi, apesar de ter todo o dinheiro, aquilo não foi suficiente para garantir uma família feliz, para garantir um lar feliz. Para mim, Davi é o exemplo de um pai omisso da história bíblica. Davi foi um adúltero. Davi foi um homicida. Davi governou Israel, mas Davi não governou a sua casa. E a casa tem que ser governada por você, homem. A casa tem que ser governada pelas mulheres. A casa tem que ser governada, queridos. Aliás, para nos chegarmos diante de uma posição diante da igreja, talvez a mais importante qualificação é governar bem a sua casa. Porque não pode ter qualificação na igreja se você não governa bem a sua casa. Davi, a sua família é uma bagunça.
Amon abusa sexualmente da sua irmã Tamar. Absalão manda matar Amon, os irmãos querendo se matar, se vingar. Ele tinha feito mal a Tamar e Amon quis matar. Absalão depois lidera uma revolta popular para derrubar Davi do trono. Davi tem que fugir do palácio, porque não ele seria morto pelo seu próprio filho. Absalão é morto nessa batalha pelo reinado. Os irmãos Adonias e Salomão também lutam até a morte de Adonias por causa do trono de Israel. A família real podia ter tudo, mas não tinha paz. Não tinha paz. Viviam em guerra. E isso é muito interessante, irmãos. Eu tinha 2 irmãos. O Douglas, que é meu irmão mais velho, e o Sancler, que é meu irmão mais novo. O Sancler morreu em 1994 em um acidente. Mas antes do Sancler morrer, muito antes, o meu irmão mais velho, ele sempre foi muito alto, meu irmão é muito alto. E ele sempre foi implicante comigo e com o Sancler, né? E ele implicava com a gente, ele batia na gente. E teve um dia nessa briga de irmãos que eu peguei um garfo e dei uma garfada no Douglas. Ainda bem que foi um garfo, não foi uma faca, né, irmãos? Meu irmão se mudou, foi morar em Florianópolis. Meus pais moram em Florianópolis. O Esdras foi para lá, né? Está morando lá. E ele deve estar passando frio lá, irmãos. Eu fiquei 12 dias em Florianópolis agora, em junho. 12 dias. A temperatura mais alta que eu peguei foi 18 graus. 18 graus. E eu fui lá e fui discutir umas coisas com meu irmão e agora com meu sobrinho Davi a respeito do cuidado com meus pais. E agora, adulto, eu sentei numa cafeteria, tomamos um café e discutimos as questões a respeito da família sem garfos. Porque isso se chama maturidade. Maturidade. Só pode ter família quem tem maturidade. Quem não tem maturidade não pode ter uma família. Amém, irmãos? Terceiro script e último script. A derrocada de uma nação. Faço apenas alguns destaques porque não dá tempo. Martinho Lutero disse que a família é a fonte da prosperidade e da desgraça de um povo. Portanto, a família, ela pode fazer um país prosperar, ou ela pode fazer um país cair em desgraça. Salomão, apesar da sua sabedoria, era menino no que se refere a ter mulheres. Por causa de acordos políticos, Salomão enche a sua casa de mulheres. Irmãos, eu não sei como pode ter mais de uma, isso aqui é complicado demais. Meu Deus. Fala Deus. Seu filho Reboão segue o mesmo caminho de seu pai. O seu reinado é marcado por divisão do povo de Israel. O rei Acaz ficou conhecido por sua vida distante da vontade do Senhor. Ele foi um governante perverso, incrédulo, idólatra. Acaz foi contemporâneo do profeta Isaías. E mesmo sendo advertido pelo profeta do Senhor, ele recusou seguir o caminho da verdade. O rei Manassés ficou conhecido por ter sido os piores reis do Reino do Sul. Então, de uma forma geral, se pode se classificar que o reinado de Manassés como rei, ele era um rei sanguinário, de profunda corrupção moral e religiosa. Ele derramou sangue inocente, está aqui na genealogia de Jesus. Está aqui. Esse camarada aqui mandou matar todo mundo, até os irmãos, para não tomar o reino dele. E está aqui na genealogia
de Jesus. Amém? Acabou o script, tá bom? Acabou, porque senão daqui a pouco é sair sangue da Bíblia aqui, irmãos. Vamos parar por aqui. Talvez você me pergunte, só tem gente ruim na família de Jesus? Eu respondo que não, mas hoje a gente só vai falar das coisas ruins. Outro dia, se me convidarem de novo, eu falo do pessoal bom dessa genealogia. Mas isso faz nos aprender que não existe famílias perfeitas. Não existe famílias perfeitas. Mas se aprendemos que não existe famílias perfeitas, através desse texto, também aprendemos que não existe casos perdidos. Pois em Cristo, tudo pode ser transformado. Tudo pode ser transformado. Diz o texto, verso 16. E Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. Eu creio que, de uma forma geral, todos nós somos representados nessa genealogia. Com os nossos problemas, com os nossos dramas familiares, talvez com segredos trancados a 7 chaves, anos e anos que nem ousamos falar. Só você sabe o que acontece dentro da sua casa. Só você sabe quantas horas de lutas você tem enfrentado dentro do seu lar. Só você sabe quem são os 71, quem são as pessoas que deveriam fazer o bem, mas não fazem, que estão dentro da sua casa. Mas em meio a todos esses dramas familiares, a graça de Deus em Cristo Jesus se manifesta, irmãos. A palavra Cristo significa o ungido, o escolhido de Deus, o Messias. Jesus Cristo é o cumprimento da esperança. Nele todas as coisas podem ser restauradas. Em Cristo uma transformação real pode acontecer na sua casa, na sua família. Aleluia. Existe a graça do Senhor sobre as nossas famílias. Mesmo que talvez tudo esteja fora do lugar, mesmo que talvez tudo esteja quebrado, mesmo que talvez tudo esteja faltando, a graça do Senhor vem sobre nós para colocar tudo no lugar, queridos. Há uma graça de Cristo. A graça do Senhor é maior do que todos os enroscos familiares. A graça do Senhor é maior do que todos os abusos psicológicos ou físicos que você já sofreu. A graça do Senhor é maior do que todos os abandonos parentais. Você não teve pai presente, você não teve mãe presente, mas a graça do Senhor faz você habitar em família. A graça do Senhor é maior do que a traição. A graça do Senhor é maior do que o divórcio, porque Ele restaura a nossa vida. Ele faz a gente continuar. A graça do Senhor é maior do que as enfermidades que possam nos abater. Sim, irmãos, nós casamos, mas a vida é difícil e vem enfermidades, vem coisas que nos abatem. As enfermidades estão aí. Eu costumo dizer que enfermidade não dá em pau. Por isso, no altar, a gente diz que é na saúde ou na doença. É até o fim, queridos. Por isso a graça do Senhor é maior do que as enfermidades. Mesmo que as enfermidades não sejam curadas, porque a gente sempre acha que vai ser milagre. Nem sempre acontece um milagre, queridos. Nem sempre, mas mesmo assim existe a graça do Senhor sobre nós. A graça do Senhor é maior do que os vícios que tentam te aprisionar. Talvez você seja viciado em drogas, cocaína, maconha, crack. A graça do Senhor pode te libertar.
Tem famílias sendo destruídas pelas betes, mas a graça do Senhor pode te libertar do vício das betes. A graça do Senhor pode te libertar da pornografia, para que você viva uma vida digna como esposo, como esposa. A graça do Senhor faz isso. A graça do Senhor é maior que a morte. É maior do que a morte. Hebreus capítulo 4, versículo 14, visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, confiadamente ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ouvidos em tempo oportuno. Amém, irmãos? Há encontros que são marcantes em nossas vidas. Marcos capítulo 5 fala de um encontro de um homem com Jesus. Esse homem era endemoniado. Ele tinha perdido tudo. Ele era conhecido como o louco, que ninguém podia chegar perto, que as pessoas tentavam prendê-lo, tentavam amarrar, mas ele era possuído por demônios e ninguém conseguia suportar esse homem. Mas ele teve um encontro com Jesus. E quando ele teve um encontro com Jesus, Jesus liberta aquele homem daqueles demônios, joga aqueles demônios nos porcos, e ele é liberto totalmente. E aí, ele liberto, restaurado, sarado, ele deseja ser um discípulo de Jesus, estar com Jesus, lado a lado de Jesus, estar pertinho de Jesus. Mas Jesus responde o seguinte para ele. Quando Jesus entrava no barco, o homem que tinha sido possuído por demônios implorou para ir com ele. Jesus, porém, não permitiu e disse: volte para sua casa, para sua família, e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como Ele foi misericordioso. O meu maior ministério, o seu maior ministério é a família. E diz o texto que ele volta para casa. Eu fico imaginando, aqui já é a imaginação do pastor Felipe. O texto não revela isso, eu fico imaginando ele chegando em casa, ele voltando para casa, esses filhos, papai voltou, papai foi restaurado, papai voltou. A esposa que já tinha perdido a esperança, vê o marido restaurado e glorifica a Deus porque o marido foi restaurado. Pergunta, o que te aconteceu? Ele responde, foi a graça de Jesus. Foi a graça de Jesus. E a graça que invadiu aquele homem, aquela família, foi tão grande que o verso 20 diz que ele começou a anunciar pela religião das 10 cidades tudo que Jesus tinha feito por ele, porque ele era um testemunho vivo. A minha oração é que sejamos testemunho vivo daquilo que Deus já fez e vai fazer na nossa família a cada dia. Nós oramos e falamos assim em nome de Jesus.